Roque, nós de novo aqui nessa quarta-feira, papo bom que só. Está engrenando, está muito bom. Está engrenando. Paulo, a imprensa se mobilizou em grande parte, grande maioria, para não cobrir as entrevistas do presidente à saída do Palácio da Alvorada, argumentando que está com medo, né, de algum ato violento. O que você acha isso? Isso é ruim ou bom para o presidente? Olha, isso não é bom para o país. Eu acho que todos os profissionais, independentemente de quem apoia ou não apoia o presidente da República, o fato é que institucionalmente não fica bom para o Brasil. Todos os profissionais são pessoas trabalhadoras, têm que ter segurança para trabalhar. Ainda mais tratando-se de liberdade de imprensa. Neste caso, acredito que a Secretaria de Segurança Institucional já vai dar uma solução nisso. Tem que dar, porque fica muito mal para o país. Eu também acho. E, além do que, só para complementar, também não dá para você ser destratado o tempo inteiro. Acho que para o presidente não é bom se ele contar somente com 2 emissoras ou uma e ficar somente nas suas redes sociais, né? Eu acho que a divulgação ampla é positiva para todo mundo, né? Não? Ser destratado, o Trump também destrata a imprensa americana quando ele não gosta da pergunta. Eu acho que o problema não... Isso aí é do estilo de cada um. Não é o meu estilo, mas, infelizmente, é o estilo do presidente. O que me parece que não pode acontecer, e é uma questão fundamental, são os profissionais não terem segurança, sobretudo ao lado do Palácio da Alvorada, que é um espaço de Estado, não terem segurança para trabalhar. Isso que não pode acontecer. Isso é muito mal para a imagem do Brasil. E, por falar em imagem do Brasil, a reunião ministerial foi ruim para a imagem do Brasil, do ministro do Meio Ambiente, do ministro da Educação, de todo mundo. E aí, compromete o presidente efetivamente essa reunião, esse vídeo? Primeiro, eu vou dar a minha opinião. Acho que o vídeo não seria divulgado na íntegra. Acho que o vídeo, a sensação que eu tenho, que o vídeo, no primeiro momento, a ideia era só divulgar as partes que realmente têm a ver com a investigação relacionada à influência na Polícia Federal. O vídeo só acabou sendo divulgado na íntegra pelo ministro Celso de Mello por conta ali daquelas falas do ministro Van Traub, dizendo que todos os ministros do Supremo teriam que ser presos imediatamente. Acho que ali o ministro Celso de Mello resolveu dar publicidade a todo o vídeo, embora ele não coloque isso no despacho. Para quê? Para, de certa maneira, que a sociedade soubesse o que está acontecendo e tentasse proteger a instituição Supremo Tribunal Federal. Agora, e o Supremo, a nota do Supremo, você pode comentar também? O Supremo não divulgou nota, né? Quem divulgou a nota foi o general Heleno, a respeito do pedido que foi feito pelo PDT no processo que investiga essa suposta influência na Polícia Federal, para que o celular do presidente fosse apreendido. O ministro Celso de Mello não decidiu apreender, apenas remeteu para a Procuradoria-Geral da República. Então, para dar o parecer. Depois do parecer da Procuradoria, porque a Procuradoria que tem o ônus da acusação, é ela que diz que provas ela precisa ou não, é que ele iria decidir. Mas me parece o seguinte, o simples fato do ministro ter remetido o pedido à Procuradoria, porque ele poderia simplesmente, no primeiro momento, não dar sequência ao pedido, indeferir o pedido. Não é? Mas o fato do ministro ter dado sequência causou esse mal-estar no Palácio. Acho que a nota do general Heleno, de certa maneira, foi uma nota muito forte, fala claramente em risco de instabilidade institucional e acredito que, voltando para o ministro Celso de Mello, não vejo que a Procuradoria vai concordar com esse pedido, acho que a Procuradoria vai pedir que esse pedido seja arquivado, solicitar que esse pedido seja arquivado, e vejo, com grande probabilidade, o ministro Celso de Mello não deferir esse pedido. Não deferir. Então, eu acho que fizeram, na verdade. O general Heleno ficou... Porque já vinha de outros episódios do Supremo e ele resolveu antecipar. Então, você já antecipou alguma resposta que eu ia falar sobre o procurador, e você já disse, mas quando eu citei a nota do Supremo, eu estranho o Supremo não ter se manifestado. Seria natural ele não ter se manifestado com a agressão
do ministro da Educação, vai se fazer alguma coisa, vai se tomar uma medida efetiva e não simplesmente uma nota? Aquilo me pareceu e nos pareceu a todos os brasileiros bastante grave. Era essa a questão que eu queria lhe perguntar. Apenas o ministro Marco Aurélio se manifestou, né, criticando o tom da reunião, etc. Agora, eu entendo por que o Supremo não se manifestou. Nesse momento, porque ele vai agir. Nesse momento, nós estamos próximos, né, estamos muito próximos de uma crise institucional. Então, qualquer passo mal dado pode precipitar essa crise. Então, nesse sentido, acredito que estejam conversando no chamado diálogo institucional. Alguma coisa está sendo feita. O Supremo não gostou, evidentemente, o ministro Celso de Mello fala isso no seu despacho. Evidente que nenhum ministro supremo vai gostar de dizer: você tem que ser preso, todo mundo aqui vai ter que ser preso. Agora assim como o brasileiro também não gostou da fala do ministro do Meio Ambiente, né? Foi uma série de deslizes ali, de erros bravos. O bloco dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que ficam nas mídias sociais, esses gostaram. Esses gostaram. Agora, nós temos aí, hoje o Brasil está muito dividido. Nós estamos vivendo um clima de fla-flu muito grande, isso é ruim. Aí perguntam para mim o seguinte: se essa estratégia é inteligente. Você veja que, após a reunião, a gente vê que quem apoia o governo Bolsonaro, com a divulgação do vídeo, ficou ainda mais forte esse apoio ao presidente Bolsonaro. E quem não apoia, ficou mais radical no não apoio. Então, você tem no Brasil hoje o que é a aposta da comunicação do presidente Bolsonaro. E isso ele faz muito bem e faz com muita eficiência. Ele está tratando dos eleitores dele. Os 30% dos eleitores dele, ele está pegando e está dizendo. Agora, pergunta: essa estratégia é boa para o país? Para o país, eu tenho muita dúvida. Mas eu também quero dizer que ele não pode falar somente para os eleitores dele. Ele é o presidente de quem também não o elegeu. Ele é o presidente de um país. E, assim, ele precisa se comportar, ele precisa pensar numa comunicação ampla de Estado democrático, e não somente para o seu nicho. Ele não está em campanha, me parece que seria essa visão. Você não está errada, mas parece que, nesse momento, o que nós temos não é uma proposta eleitoral, é uma estratégia eleitoral. Como estratégia eleitoral eficiente. Agora, pergunto, para o país, a curto e médio prazo, nós vamos ver como o país vai ficar. Não acredito que o país fique bem, porque você tem que ter um projeto. O projeto não é para a próxima eleição. O projeto tem que ser um projeto de país. Agora, na estratégia de comunicação dele, ele está mantendo a fidelização do público que o apoia. Com esse público apoiando ele, o que ele diz? Não tem impeachment contra mim, porque esse público vai para as ruas e eu fico até o final do meu mandato e ainda sou candidato à reeleição. Você falou de estratégia, vamos sair do nacional para o local, né? O governo do Distrito Federal abriu agora os shoppings e a gente tem um dado, pelo menos alguns dados preocupantes, né? Alguns estados que abriram dessa maneira, o número de infectados aumentou e eu estou verdadeiramente preocupada, não exatamente com a forma do governo do Distrito Federal, porque eu acho que o governador tem sido até cauteloso, mas essa coisa de abrir dessa maneira, e já com horário expandido como os shoppings, eu tenho receio de que a gente possa subir muito essa tal curva e horizontalizar a infectividade nas regiões administrativas. Olha, isso, infelizmente, tem acontecido em Santa Catarina. Os dados demonstram que, após a abertura do comércio em Santa Catarina, o número de infectados subiu 5 vezes. Sim. Isso não é bom. Então, você vai ter, com a abertura, você vai ter um aumento do número de infectados. Isso a própria ciência diz, o próprio Ministério da Saúde diz, todo mundo diz isso. A questão é, você tem que abrir em algum momento. O momento certo ninguém vai saber. Agora, você tem que estar disposto a recuar, igual o governo português disse, o governo italiano disse: olha, eu estou abrindo, mas recuo a qualquer momento. Posso recuar a qualquer momento.
e alguns registros a gente precisa fazer. Por exemplo, o Agarran é referência hoje no Brasil como protocolo, mas já está saturado. Então, é preciso, talvez, que o governo determine ou indique algum outro hospital referência para a Covid, talvez para Santa Maria, que é uma das conversas do governo. Mas a ciência diz também, Paulo, que uma coisa é possível abrir, retroceder um pouco, para que todos tenhamos algum contato com o vírus, que isso é importante. E, na sua opinião, você acha que escola só para o segundo semestre mesmo? Eu acho que sim. E ainda mais que ontem eu assisti algumas pesquisas, e aí acho que a BBC também estava dando alguma coisa assim, que já se tem um número preocupante, isso não quer dizer que seja grande demais, de crianças já infectadas, porque até então a gente estava dizendo, não, mas criança é assintomática, criança tem contato com o vírus, mas é oligossintomático ou assintomático. Não, já tem crianças com a Covid. E os dois problemas juntos agora pioram. A criança infectada e a criança que é veículo da infecção. Sou a favor de quanto mais cuidado, zelo e informação para essa proteção ser de bom senso, acho melhor. Porque senão todo o esforço até agora pode ir por água abaixo. Acho que e o Brasil? E o que você achou dessa decisão do Trump de suspender os voos para o Brasil? Olha, eu acho que ele tem uma certa razão, porque aí eu vou fazer uma crítica a nós. A ANAC demorou demais a fechar alguma coisa. Eu tenho a filha de amigas que chegaram no auge, vieram de Milão, correndo, assim, com muito medo, ficaram 8 horas no translado em São Paulo da conexão, ninguém fez nada, ninguém nem olhou, aferiu nada. Chegou em Brasília também sem nenhum problema, isso lá no começo da crise. Então, nós demoramos um pouco a fechar isso. Talvez seja uma medida, mas as coisas do Trump eu sempre acho que podem ser um pouco cenográficas, não sei. Mas eu acho que as medidas de fechamento de espaço aéreo, de espaço terrestre, para quando a situação está extremamente grave, eu acho que é cautela. E acho sempre, Paulo, que a gente tem que ter à frente não somente médicos, mas a ciência à frente e gestores com informações. Não adianta ter um monte de gente bom de orientar ou de determinar alguma coisa que não tem a informação técnica científica por trás. A gente tem pouca ainda. O coronavírus a gente está caminhando e tentando trocar o pneu, andando de carro e tentando trocar o pneu ao mesmo tempo. Então, nesse aspecto aí, eu queria só dizer o seguinte: essa abertura nos outros países foram feitas com um número razoável de testagens. O Brasil é um dos países do mundo que menos faz testagem. Alguma coisa, quer dizer, esse bate-cabeça entre o governo estadual e o governo federal, eu alertei isso no início da pandemia. Não foi bom para o brasileiro. Independentemente de quem apoia o governador quanto o presidente e vice-versa. Claro, a falta desse entendimento. Por quê? O que fizeram esses países para a volta mais segura? Eles têm um monitoramento com testagem elevada. Imagina, a Mônica foi detectada com a testagem que testou positivo. Então, na Alemanha, eles pegam, com sua autorização, todos os contatos do seu celular que você teve nos últimos 15 dias e faz um alerta a essas pessoas e diz que vocês têm que ficar em quarentena porque tiveram contato com a Mônica. No Brasil, você tem várias pessoas que testaram positivo, você conversa com elas e pergunta se alguma medida nesse sentido foi pedida, mesmo nos poucos testes que foram feitos. Nada disso foi feito. Então, por isso que, infelizmente, eu vejo que nós, no Brasil, fica essa politização da pandemia e a coisa certa ninguém está fazendo. E, ao mesmo tempo, só para finalizar, nós temos realidades bem distintas. Ao mesmo tempo que você diz, fique em casa, não vá trabalhar, você tem comunidades que moram 10, 12, 15 pessoas, 18, como vi ontem, no mesmo cômodo, e a cultura e a sobrevivência dessas pessoas é na rua. Então, não dá para você dizer para elas, fiquem em casa, não é simples assim. Então, é preciso mais cuidado e uma observação maior na questão da humanidade
no sentido mais limpo e puro da palavra. Concordo e com a gente você. pode falar de solidariedade, eu acho, sabe? Que sem essa solidariedade... Ontem eu assisti uma entrevista da CUFA falando sobre isso, muita gente se mexendo. Eu até soube, eu vi, inclusive, que você tem distribuído máscaras. Acho que mais de 5.000 máscaras você distribuiu em Taguatinga, se não me engano. A preocupação é com o custo dessas máscaras para essas pessoas? Como é que é? Eu fiz uma doação ao hospital de Taguatinga, foram 5.000 máscaras, junto com o projeto Multiplique Amor. Junto com o projeto Multiplique Amor, no total já são cerca de 30.000 máscaras que nós doamos para os profissionais da área de saúde. Paralelamente a isso, eu estou fazendo uma ação de doação para a população. Então, fiz na rodoviária do Plano, doamos ali 5.000 máscaras, entregamos de mão em mão. E depois eu fiz no metrô de Taguatinga. Agora também eu estou fazendo para ações de Ceilândia, ações da CUFA, né? Estou também fazendo. E eu quero dizer aqui, aproveitar esse momento e dizer, agradecer a você, a Associação Médica de Brasília, a quem eu presto uma assessoria, vai fazer nessa sexta-feira, 29, uma live solidária transmitida da Arena da Associação, que é um lugar lindíssimo, com 4 músicos de relevância, Bonfim Neto, cover do Elvis, vai entrar com a moto igual a do Elvis, Di Ribeiro, o Felipe Seabra da Plebe Rude, Pedro Paulo e Mateus. Então vai ser uma live maravilhosa, com um grande cenário, e com o objetivo de doar, de receber doações em espécie para compra de equipamentos individuais para médicos, que nós temos um número grande e o risco muito grande de infecção de médicos que estão na linha de frente. E agradecer que você doou, porque também temos um segundo braço, junto com o Grupo Mulheres do Brasil do Distrito Federal, recebendo produtos de limpeza, de higiene, de proteção para asilos, né, e pessoas carentes e tal. E você doou ontem, eu recebi, e quero agradecer aqui de público, você doou 1.500 máscaras que serão de extrema importância e relevância e serão entregues ao presidente, à diretoria da Associação Médica, que é o Grupo Mulheres do Brasil, para que eles façam o destino correto. Então, eu quero agradecer muito mais esse ato de mais uma pessoa no Grupo da Solidariedade. Te agradeço. Muito obrigado. E assiste a live, que vai ser no meu canal, Mônica Nóbrega, no YouTube, no canal da MBRDF no YouTube e no meu canal também, no Facebook, Mônica Nóbrega. Então, não tem saída, tem que assistir. Paulo, mas como a gente nunca pode deixar de falar de direito consumidor, sempre chegam perguntas, né? A mim sempre vem e eu digo, direito consumidor é do Paulo. E tá uma onda muito grande. A internet cresceu mais de 100% no e-commerce e no período mesmo correspondente ao ano passado. Como é que a gente se livra das fraudes que estão também maiores? Olha essa denúncia que chegou para mim e que está hoje no Procon de São Paulo. Encaminhei direto para o Procon de São Paulo. Uma empresa... Promoções de viagens, não é isso? Não, uma empresa de venda de material musical, de instrumento musical. Foi aberta em plena pandemia, dia 20 de março. E ali, comércio eletrônico, as pessoas, às vezes, muito inocentes. Todos os consumidores que compraram nessa empresa não receberam. E depois não conseguem mais falar. Casos de consumidores que pagaram à vista aparelhos, instrumentos de 5, 6 mil reais e não receberam. Então, veja, dali o seguinte, é caso de polícia, porque isso é crime contra as relações de consumo. E consegue achar? Consegue achar? Essas pessoas sabem se esconder. Esse é o problema da venda pela internet. Olha lá, você não acha um telefone para contato, não acha o endereço da empresa. Por isso aqui o principal alerta. Eu tive isso também. Principal alerta para o consumidor. Como comprar pela internet? Primeiro, você tem muito barato que sai muito caro na internet. Esse ditado continua valendo. Então, viu? Não sai comprando. Primeira coisa, pesquise sobre o site. Como é que você pesquisa sobre o site? Você tem um Reclame Aqui, cita o nome da empresa lá no Reclame Aqui. Se tiver alguma coisa lá contra essa empresa, sem solução, já é problemático. Entre no site do Procon de São Paulo, que tem lá a lista negra dos sites que enganam consumidores. E tem lá também
sites que têm boa nota na relação com os consumidores. Isso. Não compre de site que você não conheça. Por quê? Você poderia comprar se eles fizessem um pacto contigo, mas eles não fazem esse pacto. Você só paga depois de entregar. Ou então, a fatura do cartão só entra, você pode fazer a fatura programada no cartão só para depois que você receber. É isso que poderia estar acontecendo. Tem que fazer valer com os administradores de cartão de crédito. Mas não nunca foi feito isso. E os consumidores ficam muito vulneráveis. Então, como não fazem isso, você tem que pagar antecipado na maioria das vezes. Então, você tem que confiar muito nesse site. Ele tem que ter uma tradição. Então, não sai por aí comprando. O meu caso foi da China e mandou uma mensagem: olha, nosso produto vai demorar, quer um similar ou quer o dinheiro? Eu falei: eu quero o dinheiro. E nunca veio. Mas nesse site foi assim, coisa de R$40. No que é grande, é só em que eu confio, e são grandes magazines ou grandes empresas. Bom, gente, nós estamos aqui no meu canal do YouTube, Mônica Nóbrega. Dá o seu joinha aí. E no meu também. E no do Paulo. @Paulo Roque Oficial. E nós estamos aqui recebendo seus comentários, suas contribuições. E toda quarta, um papo muito legal. Paulo Roque, valeu. Um beijo, Mônica. Muito obrigado.